Olá, eu sou o Carlos e esse aqui, sei lá, é algum episódio aí, eu não sei qual é o número dele, não. Eu só sei que, tipo assim, eu criei uma série de 3 episódios relacionados com containers. Esse aqui é o segundo. Tipo, o último eu já gravei, né? O primeiro já foi pro ar. Tipo, acho que esse daqui, eu também não sei quando é que esse aqui vai sair, mas enfim que seja. Já gravei o primeiro, esse aqui é o segundo, e também já gravei o último, mas o último vem só depois desse aqui. Tá? E, enfim, no primeiro episódio a gente falou de orquestrador de container, de uma forma abstrata, de vários orquestradores, etc. E nesse episódio a gente vai falar sobre containers. Aí vocês perguntam, nossa, mas pô, por que não começou falando de containers? Eu falo, não, porque, enfim, primeiro a gente tem que começar pelo hype, né? Na verdade, tentando fugir um pouco do hype, que na verdade o hype é Kubernetes, né? Que vai ser o último episódio, né? Que vai ser Kubernetes, IAC e Cloud. Mas nesse daqui a gente vai falar sobre containers e a gente vai tentar aprofundar containers e sempre naquele mesmo esquema, né? Como vocês viram no primeiro episódio. Tipo, tem a galera aqui que tem intimidade com container e vai ter um dev gaiato aqui no meio, né? Sempre tem um dev gaiato aqui no meio, né? Vocês vão ver hoje que tem um dev gaiato aqui, que é gaiatão. Enfim, vou deixar aberto agora para vocês se apresentarem aí, trouxendo uma galera aí. Bora ver em ordem alfabética, por favor. Quem é primeiro? Acho que sou eu, né? Então. Não, é você. Então, eu sou a Érica, eu trabalho na Shengar e hoje em dia, eu trabalho como Technical Writer e eu crio resources, documentação, vídeos, treinamentos, tudo na área de containers. E eu sou de João Pessoa, na Paraíba, mas eu moro hoje na Holanda, já faz mais de 10 anos que eu moro por aqui. Acho que é isso. Então, minha vez agora, né? Meu nome é Vitor, eu sou engenheiro de software na Amdocs, eu trabalho com Kafka, Java, containers, não é o meu forte, mas eu manjo um pouco de containers, né? Então, eu sou o dev gaiato que o Carlos falou, né? Que quis saber um pouco de containers no passado, mas depois, assim, com a evolução das coisas, ficou mais sussa e tenho que resolver problemas direto com Kubernetes, com Docker, com um monte de coisa envolvendo containers, né? E faz parte do nosso dia a dia, né? Como a Erin falou, eu sou piauiense, moro em São Paulo, em Campinas, né? Então, trabalho para Dublin. Mas é isso aí, Beleza. Beleza. Eu sou o Carlos, assim, isso que é meu canal. E o pessoal se queixa muito porque eu falo que isso aqui é de verão, né? Porque essa temporada de sessões de engenharia de verão. Para mim, aqui onde eu estou, é verão. Então, e o canal é meu, então é verão. Então, eu sinto muito aí. Não tem nada contra o sul global. Eu gosto e tal, sou de lá e tal. Seja. Beleza, então vamos começar com a pergunta mais óbvia, porque nos outros episódios a gente falou muito sobre negócio e assim como orquestração de containers tem a ver com negócio, como container tem a ver com dev, etc. Mas a gente pode tentar começar pelo feijão com arroz, né? Então, tipo, o que é container? Eu queria que vocês contextualizassem, mas, por favor, eu não quero um conceito, nossa, que isso aqui, by the book, é assim. Eu quero saber o ponto de vista de vocês, né? O ponto de vista prático, o ponto de vista técnico de vocês, de acordo com a experiência de vocês. O que é container? E fica à vontade para responder, não precisa ser ordem alfabética. Aí é difícil saber quem vai primeiro, sem uma ordem, rapaz. Não, eu não sei. Você quer falar primeiro, Vitor? Eu falo, né? Essa indireta que não quer uma definição by the book foi para mim, né? Claramente foi para mim. Não, que isso, eu sempre falo isso. Eu posso te então, assim, de episódio. Vou dar minha opinião sobre containers, né? Containers, assim, para quem vem do mundo Java, viveu um pouquinho do Java EE antigamente, aliás, esse nome vem do contexto do Java EE, né? Você tinha um container Java EE, que a intenção era uma intenção muito óbvia, que era isolar um processo em execução e fazer com que ele mantenha-se estável ali, quietinho, sem ocupar muita memória, sem ocupar muita CPU, e ocupando o espacinho dele sendo mantido ali dentro de um ecossistema, né? Porque naquela época não se tinha muito a ideia de, tipo, cara, eu consigo manter uma aplicação em execução aqui, consigo deployar ela de forma estável e dependente de plataforma, né? Aliás, eu sempre falo que o container veio resolver muito dos problemas que o Java tentou resolver no passado, e assim,
conseguiu, de certa forma, de alguma coisa, mas ainda tinha algumas limitações, né? Então, o container veio ali na tira da JVM, ele resolveu um monte de problema e conseguiu usando o Linux, né? Então, assim, é uma funcionalidade do Linux, que só existe no Linux, que os outros SOs tentam modificar, que vem resolver um dos problemas que sempre existiu, que é fazer um deploy independente de sistemas. Sim. Então, a minha definição não vai ser super técnica, porque eu também, na minha cabeça, eu vejo de uma forma assim que eu acho mais fácil de entender e explicar. Eu vejo como, exato, bom, comparando com máquinas virtuais, né, virtual machines, eu vinha lá usando virtual machines, e aí começaram a usar containers para desenvolvimento, e fiz aquela migração, e, tipo, é uma forma de empacotar um aplicativo ou qualquer coisa ali, e você, né, a VM tinha essa ideia também de isolar, né, isolar e empacotar uma aplicação, um sistema, enfim, um sistema operacional. E o container, ele também traz isso para cria isso uma nova forma mais eficiente, né, que compartilha recursos entre si, então menor. Isso foi um passo, primeiramente, ali para poder tentar separar as coisas um pouco melhor, né, de microserviços e tudo mais, foi um passo ali nessa direção. Então, eu vejo como isso, como eu visualizo mesmo um containerzinho ali no porto, ali chegando, e tem minha aplicação, meu sistema não é o sistema operacional todo, mas está tudo ali, a runtime para rodar a minha aplicação, minha dependência, está tudo ali. E assim você pode compor, né, uma arquitetura mais complexa, com vários containers compartilhando serviços, compartilhando recursos. Então, assim é que eu vejo. Na praticalidade também, é assim que eu visualizo na minha cabeça. Não sei se ajuda ou atrapalha ninguém. Não, eu acho que é isso aí mesmo. Tipo, acho que a gente tem que ter uma ideia, quem está assistindo a gente, que, tipo, assim, a gente tem uma aplicação que tem uma função, ela quer resolver um problema específico, né? E essa aplicação tem dependências, né? Então, basicamente, para essa aplicação rodar, ela precisa de alguns pré-requisitos e dessas dependências. Então, o desafio é como usar isso de uma forma mais otimizada, né? Tipo, como usar isso de uma forma mais eficiente. E aí, tipo, tem isso que vocês citaram aí, né? A questão de... primeiro, essa aplicação, a gente coloca ela em um sistema operacional, vai estar rodando em um servidor, né? E o que acontece é que esse servidor é igual aquele meme, né? Poxa, tinha muitas coisas que o pessoal se queixava no passado dos devs, né? Poxa, o dev falava, funciona aqui na minha máquina, né? Aí tentaram jogar essa aplicação que o dev criou na máquina para a produção, não funcionava. Por quê? Tinha configurações diferentes, era hardware diferente. Tinha outro cenário, tipo, na máquina do dev, o dev está rodando só para ele. Mas aí ele quer que aquela aplicação rode para, sei lá, para 200 mil pessoas, sei lá, para 10 pessoas. Então, é diferente. Então, a gente tem ambiente de produção, a gente tem o ambiente do dev. E aí tinha esse problema, né? Portar daqui para lá, né? E aí, tipo, tem um meme, né? A pessoa fala, só funciona no máquina, então a gente vai jogar a tua máquina para produção, para nuvem, né? E aí, tipo, aí o Docker, né? A pessoa fala que o Docker é isso, né? Tem esse meme aí. Aí, então, acho que o pessoal tem que ter essa ideia, porque a gente que já está há bastante tempo no mercado, a gente pega, eu não vou dizer vícios, a gente tem aquela cultura daquele momento, né? Tipo, num momento específico, eu faço deploy das minhas aplicações jogando para um FTP. Num momento específico, eu faço deploy das minhas aplicações, sei lá, no servidor, tendo acesso a SSH no servidor, tendo acesso no servidor. Aí veio as VMs, né? Então, basicamente, a diferença de container para VM é que o container é um processo no sistema operacional enquanto que a VM, a gente tem todos os recursos, uns recursos separados específicos, né? Então, para aquelas dependências da aplicação que eu estou citando, que eu citei aqui, a gente vai ter como se fosse
muitos recursos alocados, mas ela não necessariamente precisa daqueles recursos, mas a VM sempre vai deixar aqueles recursos disponibilizados lá, entende? Eu separei aqui 20 GB de memória, eu separei aqui 60 GB de armazenamento, né? Eu separei aqui 3 vCPUs, tá entendendo? Então, tipo, basicamente, o VM, o problema, entre aspas, da VM é isso, né? Tipo, que ela vai reservar muitos recursos e não necessariamente a aplicação precisa disso. E o container, ele meio que ele deixa isso otimizado, né? Só vai separar exatamente aquilo que é necessário, né? E, assim, eu contribuindo aqui também para a minha pergunta. Enfim, e como foi a chegada de container na vida de vocês? Assim, tipo assim, vocês, sei lá, tinham uma rotina de trabalho e, de repente, chegou os containers. Assim, vocês tiveram... vocês aceitaram de primeira? Vocês ficaram desconfiados? Vou testar. Como é que foi a experiência de vocês aí quando chegou na época? E que ano foi? Não sei se sentiram a vontade de falar, é claro. Eu posso falar, começando aqui. Então, o meu foi mais ou menos 2015, né? Eu já sabia que existia, mas assim, eu estava bem preguiçoso. Eu estava trabalhando com C++, estava bem preguiçoso de ir atrás, né? Porque assim, ninguém falava disso no ambiente que eu estava, né? Trabalhando C++ e Java na época, né? Então, a gente não tinha essa ideia de usar container, porque ninguém falava em container, né? Aí eu cheguei numa empresa e foi traumático, porque o que aconteceu, né? Chegou no projeto, era o projeto legado da empresa, aí um maluco chegou assim, para você trabalhar nesse projeto, você vai ter que usar container. Então, todo o ambiente de desenvolvimento está dentro de container. Hã? Só que aí o cara rodava, e aí, calma, Carlos, não joga cadeira. Ele rodava o Eclipse dentro do container. Tipo, ele não sabia usar o volume. Não sabia usar o volume dos containers, né? Aí, assim, foi traumático. Dali eu olhei assim e falei, não, cara, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo. Aí eu fiz tudo para aquele projeto, consegui rodar no meu Linux que eu tinha naquela empresa, né? Consegui, depois no outro projeto, alguém me explicou direitinho. Falou, cara, aquilo ali tá tudo errado, aquilo ali cagada. E aí a gente começou a usar container, principalmente local. Aí onde eu tive um bom, porque assim, até aquele momento, né, se desenvolver, você tinha que ter ali, eu uso Postgres, uso não sei o que, e tem um ambiente de dev, né, e aí você tinha ali uma maquininha que tinha um ambiente de homolog, né, ou de stage, alguma coisa assim, e você jogava, você tinha um Postgres, aí você conectava com Postgres, não sei o que, às vezes estava na sua máquina, às vezes não estava, e tal, cara, dava muito problema. Ela falou, não, sobe isso aqui, esse Docker Compose, tá tudo, eu não lembro se era Docker Compose já, né, falei assim, tá tudo certo. Aí eu falei, opa, né. E aí foi quando a gente teve. Aí quando eu tive uma boa experiência, ainda na mesma empresa ali, um projeto seguinte, né? Tive uma boa experiência, né? O que me qualificou para já na empresa seguinte trabalhar como arquiteto. Eu já cheguei na empresa e falei assim: a gente vai trabalhar aqui numa grande migração para microserviços. Todos vocês vão ter que saber usar containers. E aí eu virei as duas últimas empresas que eu trabalhei, eu fui o cara que veio evangelizar o ambiente aqui para trazer containers. Depois foi de boa. Então, não, eu estou rindo porque eu estou tentando lembrar da época, do ano, mas, assim, o que eu lembro claramente é que em 2015, 2014, eu escrevi um livro sobre Vagrant. Eu estava super no Vagrant, fazendo tudo com Vagrant. E o Vagrant, para quem não sabe, ele é um orquestrador de VMs, basicamente, na linha de comando. Ele, naquela época, ainda não tinha Docker ainda, assim, já existia containers, mas, tipo, eu não sei, não estava popularizado, era um começo ainda, assim, mais ou menos 2014. Aí, a gente usava o Vagrant para subir os ambientes de desenvolvimento. Quem é muito novo, acho que nunca fez isso na vida, provavelmente. Mas a gente fazia as VMs para poder desenvolver e ter um ambiente de desenvolvimento igual, tanto na minha máquina como na sua, nas outras máquinas todas, né? A gente nem falando ainda de produção, que aí é outras histórias, mas dava também para aproveitar. Eu usava, né? Todo mundo que fazia isso usava
por exemplo, Puppet, o Chef ou o Ansible depois, mais moderno, para fazer a automação e como a VM, ela é o mesmo, ela reproduz uma máquina mesmo, que você rodava a mesma coisa que funcionava para a VM, funcionava também para configurar um servidor remoto mesmo. Depois eu passei a usar Ansible, e aí eu foquei mesmo no Ansible, aí eu estava usando o Ansible, aí Vagrant, Ansible, e o mesmo setup eu conseguia fazer dev, fazer staging, fazer prod, tudo ali facinho da minha máquina. Eram bons tempos, eram as coisas mais simples, eu diria. E eu adorava. E aí eu escrevi esse livro, Vagrant Cookbook. Então, nessa época, eu estava 100% VMs ali. Eu era time VMs, chegou Docker, eu estava, não sei, acho que isso não vai dar certo. Isso aí é só para produção, isso aí não... E fui levando um tempo. Aí foi também mais ou menos, aí passou 2015, 2016, minha filha nasceu e eu saí do emprego que eu estava. Aí a gente estava usando lá já, estava usando um Dockerzinho lá, porque eu estava desenvolvendo. Mas aí eu saí, fiquei uns 2 anos sem trabalhar. Então, nessa época, eu estava fazendo outras coisas, mais com eletrônica, 3D Print, foi quando eu comecei a mexer. Então, eu também nem estava querendo saber nada de Docker, nem container, nada. Então, acho que foi por volta de 2017, 2018, eu voltei a trabalhar e eu tive que fazer a tarefa lá, o homework, que era para DigitalOcean, para Technical Writer, eu estava aplicando para uma vaga, tinha que fazer um tutorial sobre um Helm, instalar um Helm chart do WordPress. Aí eita, lasquei-me, agora eu lasquei mesmo. Aí eu tive que aprender, assim, na correria, na marra, mas eu aprendi, né, não tinha tanto também, né? Não, coisa do outro mundo. Então, aí fiz o tutorial, consegui o trampo, comecei a trabalhar lá, aí escrevi algumas coisas sobre Docker, pouca coisa, eu não entrei muito em Kubernetes, era mais ali era VPS na DigitalOcean na época, para instalar mesmo um LAMP, não sei o quê, aí eu também fiz tutorial de Ansible, um monte de coisa, mas foi aí por 2018, 2019, que eu comecei a mexer mesmo com container, resumindo. Beleza. Aí vocês falaram uma coisa interessante. Primeiro, vocês falaram sobre Docker, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre Docker. Tipo assim, Docker é sinônimo de container? Assim, vocês acham que Docker que foi o carro-chefe para a gente estar conversando sobre isso? Hoje em dia ainda é a mesma coisa? Essa ferramenta ainda tem o mesmo peso? Qual é a opinião de vocês sobre Docker? Bom, eu acho que Docker foi uma peça fundamental, assim, não que ele iniciou containers, né? Containers já existia ali, pelo menos dentro do contexto. Você pega ali a documentação do Java EE na época, se falava de container ali, se falava de containerização. Eu lembro também eu comecei a trabalhar com VM muito tempo atrás, mas não era com o texto meu primeiro emprego eu já trabalhei com VM, contexto, não era a questão de containerização, né? Era a questão, era emulação, né? Eu trabalhava na Motorola, a gente usava como emulador de plataformas, né? Mas no Java EE, tinha ali a ideia de containerização, você tinha a ideia de customização, você tinha a questão de sistemas distribuídos, só que eles operavam do ponto de vista eu tenho a plataforma distribuída, né? Quando o Docker chega, ele consegue baixar o nível do sistema operacional, o que otimiza as coisas, que melhora as coisas. Agora a gente está com uma infraestrutura que ela é expansível, né? Quer dizer, quando a gente vai para o Kubernetes, né? No Docker, o que eu achei bem interessante do Docker era um problema não resolvido pelo Java, pela JVM, de recursos, né? Se você tinha ali um container, se você tinha ali um application server, né? Se você tinha um application server, você podia jogar ali uma aplicação, que era um container Java EE, que ele podia sair comendo toda a memória e toda a CPU. Ele poderia fazer isso. Nada impedia ele. A JVM não tinha esse poder de fazer isso. Enquanto isso, se eu não me engano, pelo cgroup, aí eu não sou o cara do Linux, não, né? Tem ali os cgroups, tem umas funcionalidades que o Linux que permitiu, e aí alguém resolveu fazer não sei se o Docker era uma série de scripts, né? Virou
virou um negócio super interessante, eu achei uma solução muito elegante, né, assim, de você criar, né, essa ideia de container. Você baixou o nível dela, né, baixou o nível no sentido de saiu da aplicação, foi para o sistema operacional, e eu acho o Docker foi realmente uma mudança que eu acho que foi a única coisa que mudou tudo na área de desenvolvimento, assim, dos últimos 20 anos, né? Nem IA vai mudar tudo, né? Mas o Docker realmente mudou muita coisa. Sim, eu acho também. Concordo que eu acho que o Docker, ele realmente revolucionou, porque ele trouxe, ele facilitou, né, o uso de containers, é uma tecnologia já existente, como o Vitor falou, mas ele ajudou mesmo a popularizar e a gente conseguir usar muito, trazer muito para a nossa máquina local, para o nosso uso diário. Eu sempre penso em desenvolvimento porque antes era uma coisa, vamos dizer, eu mesma pensava antes de começar a usar que era uma coisa mais para a produção, mas quando eu comecei a usar em desenho, então ficou mais claro para mim os benefícios e tudo. Então o Docker popularizou isso. Hoje em dia, todo projeto, assim, a maioria dos projetos open source vai ter um setup, um Dockerfile, né? Então é um formato que realmente se popularizou. Mas, assim, não quer dizer que hoje em dia não é a única ferramenta que tem. Containers, hoje em dia, não é mais sinal de Docker, né? Mas apesar dele, a gente reconhecer que ele fez toda a diferença no cenário, no ecossistema, mas a gente tem o modelo OCI, né? Ele é um modelo já que outras ferramentas também são capazes de buildar e rodar e fazer tudo com as imagens. Então, existem ferramentas diferentes que vão ter mais algumas features que são mais adequadas, dependendo do seu uso, né? Mas existem problemas com o Dockerfile, por exemplo, as imagens com muitos layers ficam grandes, imagens que às vezes tem muita coisa, né? Carrega muito, muito mais dependência do que você precisa para uma runtime. Também existe uma questão sobre o build, sobre a procedência dos pacotes, e se você faz um build complexo no próprio Dockerfile, então ele já está fazendo um build da imagem também, um build de pacotes, então são várias coisas. Existem ferramentas que também facilitam, e você não precisa hoje em dia de Docker para poder criar imagens e tudo, né? Existem outras ferramentas que criam imagens menores e tal, com outras características. E também tem ferramentas como, por exemplo, KO e Gib, né, para Java, que criam GIB. Eu não sei como é que chama, na verdade, eu nunca pensei nisso, mas eu já li tantas vezes sobre isso, porque ultimamente eu tenho estudado sobre essas ferramentas alternativas ao Docker, justamente eu queria aprender mais. E essas ferramentas, você consegue criar as suas imagens só rodando, você não precisa definir tudo no Dockerfile, por exemplo, KO, ele já cria a imagem para você não precisa dizer que é um ambiente Go, que instale tal versão, então, baseado no seu app, ali no código, ele já gera, ele builda a imagem para você. E tem questões também sobre permissões do Docker precisar, muitas vezes, você dar permissão elevadas, né, para poder buildar. Então, existem outras ferramentas, só é legal saber que existem essas ferramentas, né, porque dá mais opções. Hoje em dia, o mercado está mais diversificado. Mas o Docker continua sendo, claro, mais popular. Assim, eu puxei o Docker, né, tipo, assim, esse aqui é uma conversa, né, não é uma aula, a gente vai dar uma aula aqui, etc. Mas no sentido mercadológico, né, eu acho que foi um fenômeno, assim, que eu acho que foi o carro-chefe, como vocês citaram, foi uma coisa que puxou. Só que o que acontece? A gente tem que entender o seguinte, que hoje em dia existe um conceito chamado Cloud Native, e existe uma fundação, que é a CNCF, que ela tem várias curadorias de vários projetos que estão ao redor, né, de Cloud Native. Então, na verdade, a proposta disso é que a gente possa rodar nossos workloads em qualquer lugar, né? Tipo assim, a gente não fique preso em cloud, por exemplo, né? E, assim, o Kubernetes é como se fosse o projeto principal, o carro-chefe.
E quem viu o primeiro vídeo aqui sabe que o Kubernetes ele é um orquestrador de containers, né? Então, a gente está aqui falando de containers, né? Tipo, a gente está contando a história do início, de onde que veio, né? Quando começou. E acho que quem puxou isso foi o Docker, né? Então, só complementando o que vocês falaram, tipo, o conceito de container já existia antes, assim, vocês citaram vários exemplos, e no próprio Linux já tinha outras ferramentas. A diferença é que o Docker ele conseguiu pegar uma evolução do kernel que coincidiu, né, naquele período lá, que foi 2013, e ele, enfim, ele estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo, com a ideia certa, e é isso, né? Enfim, e aí mudou a vida de todo mundo, né? Tipo, todo mundo no mercado. E outra coisa que é importante o pessoal entender é que, tipo, quando essa fundação começou a se juntar, ela começou a criar padrões, né? Começou a criar especificações. Então, o pessoal citou aí o OCI. Então, basicamente, ao invés de, eu estou aqui, eu vou aproveitar esses recursos do Linux aqui, que nem o pessoal do Docker fez, eu vou criar aqui o meu Docker, vou criar aqui o meu tipo de container. Não, eu vou olhar uma especificação da CICF, que é o CI, que lá está dizendo como é que eu vou criar. E a vantagem disso é que, tipo, vou poder facilitar a interoperabilidade entre várias soluções, né? Então, a pessoa que está usando o Docker, por exemplo, usa algum padrão OCI, né? Para ele criar as imagens dele, né? E aí mesma coisa, as outras ferramentas, né? As outras empresas que vão criar ferramenta em cima vai aproveitar esse padrão. Mas tem vários padrões, não só relacionado ao container específico, né? Tem outros padrões também. Tem padrões de rede de containers, padrão de service mesh, padrão de armazenamento, de storage, enfim. Tem vários padrões e quem está assistindo a gente aqui, tiver dúvida, pode correr lá na CNCF, que lá vocês aprendem. Lá tem documentação boa, tem documentação feita em português, né? Feito pelos nossos amigos, pelo Edson. Um abraço para o Edson aí. Mas, enfim, hoje em dia a gente está nesse estado aí, né? Hoje em dia está nesse estado. Hoje em dia a gente teoricamente não depende tanto assim, mas eu acho que na prática o Docker ainda é muito requisitado e eles são uma empresa que meio que respeita as coisas que estão na CICF. Então, acho isso uma coisa legal, né? Assim, acho que foi bom citar aqui. E vocês já falaram um pouco aí, mas o que vocês acham? Porque, tipo, veio aí a evolução da forma que a gente tem de hospedar nossas aplicações e etc., utilizando container. Mas, tipo, quando eu não devo usar, né? Quando eu não devo usar container, ou quando eu devo usar container? Assim, quais situações que hoje em dia a gente deve escolher ou não escolher container? Vocês não podem fazer que nem eu, porque por mim eu coloco tudo em container. Eu sempre digo isso. Mas eu queria saber o ponto de vista de vocês. Eu fico pensando aqui, né? Tem muita aplicação que ela tem alguns contextos que elas são meio desse. Por exemplo, editor de texto, né? Editor de código, né? Tem gente que eu estava vendo agora assim, estava pensando aqui, editor de código web. Assim, eu quero ter uma tela, mais de uma tela, né? Não sei, né? Então, o contexto desktop é um contexto que eu usaria container. Agora, o contexto web, eu sou um caras que eu advogo container sempre, quase sempre, assim. É muito raro eu ver uma aplicação que eu penso assim, poxa, essa aplicação, ela não vai em container. Eu não vejo um motivo para isso, né? Não consigo ver, né? A não ser, como eu já falei, o desktop, né? Estava pensando aqui também. Então, eu acho que aplicações mais legadas, né? É mais fácil se for Existem casos que é um pouco mais difícil você containerizar. Poxa, assim, a gente imagina que dá para containerizar tudo, né? Assim, a princípio,
mas em alguns casos pode ser que, como você falou, não vale a pena financeiramente e tudo, o trabalho investido na migração de um sistema muito antigo, que precise rodar com muita memória, que precise ter um processo que rode muito tempo, não dá para entrar e sair, poderia estar rodando ali um servidor, mas beleza, pode ser que consuma muita memória e faça mais sentido, seja mais custo efetivo rodar em uma VM ou numa máquina até, bare metal, depende do... Eu vejo mais como essa situação mais provável. Um sistema mais legado, dificuldade em mexer ali, em dar o que está estabelecido. Mas eu creio que tem outros casos também. Mas agora que eu não conheço, agora eu não estou sabendo dizer. Tudo para mim é web, tudo tipo de aplicativo, coisa assim, a gente pensa, dá para containerizar, né? E qual a opinião de vocês sobre armazenamento de dados, de persistência de dados com containers? É um assunto meio delicado. Qual a opinião de vocês, assim, relacionada a isso? Então, eu estava lembrando disso e eu esqueci, e ia mencionar de novo, nesse caso da VM, né? Recentemente, eu fiz um demo, que era rodar Minecraft em containers, certo? E eu queria rodar numa coisa mesmo grandiosa, mas eu fiquei tão travada ali, eu queria um sistema que só rodasse meu container e pudesse, sei lá, como o Kubernetes, mas sem ser tão complicado, eu queria só chegar lá, tipo, na DigitalOcean, num control panel e jogar meu container e, olha, roda aqui, bem legal, bote outro node, sei lá, tá entendendo? Mas não achei um que fosse custo efetivo. O que é que eu fiz? Eu rodei uma VM, lá na DigitalOcean, uma VPS, que me custou ali uns, acho que foi $30, porque eu peguei uma com mais memória, e rodei um container lá, rodei um Docker lá, botei para rodar o container. Ainda, tá entendendo? Mas eu precisei de uma VM. Então, quando chega na hora de colocar em produção, às vezes é mais barato mesmo, e aí tem o que fazer. Tá entendendo? Aí, qual era a pergunta? Agora, quando chega na parte do storage, aí é chato, aí complica, né? O melhor é usar um serviço de storage, né, que você possa, aí tem o S3, tem outros aí, tem o próprio de storage também tem buckets desse tipo aí, para ser, se você quer trabalhar com containers, assim, nesse nível, você tem que fazer isso, tipo, não dá para você não pode salvar nada ali dentro, você realmente precisa ter uma estratégia logo de cara, como é que você vai trabalhar aqueles dados, aquele storage, por exemplo, se você vai salvar um monte de coisas, salvar arquivos temporários, ou todo tipo de escrita no disco, se o aplicativo precisar, então você tem que analisar bem direitinho isso aí primeiro, como é que você vai fazer, onde você vai fazer o storage disso, porque o container, ele é efêmero, ele tem que ser visualizado dessa forma, ele vai rodar, vai morrer e acabou, não tem mais. Tudo que está ali é efêmero. Então, você tem que conseguir automatizar num nível, de repente, se for dados, né, pode importar ali um banco de dados, uma coisa, mas quando é storage mesmo, muito arquivo, coisa aí não dá para fazer gambiarra, não, é melhor você pagar um serviço storage, ou você vai ter que trabalhar com volumes de todo jeito, não tem para onde correr. Mas aí, aquele volume, né, você pode colocar um serviço e tal, como S3. Agora, que é chato, eu vou dizer que é legal. Até em desenvolvimento, às vezes, tem muito problema, né, de permissão, quando você trabalha com os volumes, tem que criar um usuário com a mesma permissão no container, com o seu, que você está usando no sistema. É chato mesmo. Essa parte eu não vou negar, é muito chata. Bom, eu não trabalho com software em produção, né? Eu trabalho desenvolvendo framework, né? Então, assim, a gente não lida muito com deploy. Eu não lido muito com deploy. Tem que resolver, às vezes, problema de produção, mas, assim, é na parte do Kafka ali, do Kafka Streams. Então, eu não manjo muito, assim, do que são os buckets, quer dizer, quais são os buckets que se usa, né? Eu sei que a galera de grandes empresas ali, pelo menos das telcos, elas acabam cada uma fechando com um cloud provider, usando Kubernetes ali, e aí fica
abstrai através dos volumes persistentes, né? Mas quando você está desenvolvendo o seu container, quando você está escrevendo seu Dockerfile, no caso do Docker, né? Eu estou falando do Docker especificamente, né? Eu sempre parto do conceito de que tipo, a infraestrutura é imutável, né? Tipo, nada que eu vou salvar aqui, eu vou salvar localmente. Ou se eu salvar localmente, eu vou ter os diretórios que eles são, os diretórios que eu tenho acesso à escrita, porque uma das práticas que a gente tem quando a gente vai gerar imagem é só alguns diretórios têm acesso. Os restos, é tudo sem acesso. Você não pode fazer nada, você não pode mudar nada, até porque nosso software permite extensão. Então, assim, até proteção ao código malicioso, né? O código, onde tá o nosso produto, ali ninguém mexe. Ali só o usuário root mexe e ninguém tem acesso a esse usuário no ambiente de produção normal, né? Que é comum, né? Eu gosto conceito de infraestrutura imutável, né? Infraestrutura que eu monto meu ambiente, tem alguns diretórios que, isso aqui é implementado pelo bucket tal, esse diretório aqui, ele é uma configuração que vem lá do Kubernetes, do Secret, é uma configuração que vem lá do config map, e assim, eu leio aquele cara para que só tal pessoa pode, só tal permissão pode alterar aquilo. Agora eu não sei, e aí eu diria, eu concordaria plenamente, porque eu não sei, eu não manjo nada ali de tipo, o bucket como é que monta um bucket de S3 em Kubernetes? Não sei. Não, tudo bem, a questão é que vocês acham que, por exemplo, esses conceitos de container, de Docker, etc., meio que eles estão muito interligados com computação distribuída, ou porque, tipo assim, quando a gente fala de containers, a gente tem que considerar que eles são efêmeros, né? Então, tipo, eu tenho o dado que eu persisto, que são os dados dos clientes. No caso do Vitor, por exemplo, está no Kafka ou no banco de dados. E tem aqui a minha aplicação, que é a aplicação, por exemplo, que o Vitor citou aí, né? Enfim, isso daqui, eu posso derrubar e subir a hora que eu bem entender. Posso escalar, etc. A questão é onde vai ser armazenado isso daqui. E não é boa prática a gente colocar isso aqui dentro do, tipo assim, não, como se fosse nesse mesmo layer, né? E aí, por isso que eu digo, container foi pensado para ficar nesse layer aqui, para ser uma coisa que trabalhe com imutabilidade, versionamento, que a gente possa escalar, que seja elástico, e os dados persistir em outro lugar, né? Então, basicamente, assim, isso é um exemplo de boa prática, né? Assim, só explicando. Só que o que acontece? Aconteceu uma coisa estranha no mercado, né? Que tanta gente usa Docker, container, e aí tem os orquestradores, né? No caso, o Kubernetes, que vocês estão citando muito aí. Acaba que hoje em dia tem produto que faz isso aqui também, né? Tipo assim, eu faço em container, eu tenho um banco de dados totalmente preparado e a parte de container totalmente adaptada para guardar o banco de dados, para persistir os dados em um container. Eu tenho virtualização dentro de containers. Esse negócio é meio insano, mas existe produto que faz isso. Tá entendendo? O nome do produto é Kubevist. O Vitor até abriu os olhos assim. Então, tem essas coisas estranhas, que é uma coisa que vem no mercado, né? Coisas que vêm com o mercado. E aí eu queria saber a opinião de vocês, assim, vocês acham que isso trouxe para o mercado mais coisas positivas ou coisas negativas no que diz respeito, por exemplo, a microserviço, né? Tipo, microserviço. O pessoal olha container, aí vai ler os conceitos, olha, isso aqui é muito bom para computação distribuída. Aí tem um conceito aqui de microserviço. Bora usar o microserviço. Porque agora estou usando Docker. Vocês acham que isso acontece? Ou você acha que isso não acontece? Ou acha que isso foi uma coisa boa para a gente começar a debater esse tipo de problemas arquiteturais, etc. Eu quero saber a opinião de vocês. Assim, o que vocês acham sobre isso? Né? Sobre a questão de container ter trazido à tona esse novo hype meio estranho aí, que foi o hype de microserviços. Vocês acham que tem a ver com isso? Não tem? Enfim, qual a opinião de vocês?
Bom, eu acho que assim, Container trouxe o hype de microserviço. Container é um dos caras que habilitou o hype de microserviço. Não sei se ele existiria sem microserviço, se falaria de microserviço sem container. Eu creio que não. Porém, eu discordo de a gente estar discutindo computação distribuída, assim, né? Porque o que que a gente tem é um grande limitante de a distribuição da aplicação assim, fica no mais do mesmo. Assim, só se discute o quê? APIs REST, que no fundo não são REST, né? São uma API HTTP ali. Tanto que assim, todo mundo que chega com dúvida de Kafka para mim, eu falo, chega pensando assim, tipo, olha, o paradigma é HTTP, e aí eu quero usar Kafka. Meu paradigma é Postgres e HTTP, eu quero usar Kafka. Eu falo assim, amigo, deixa esse paradigma de lado e vamos aprender Kafka, né? Porque é uma outra forma de distribuir serviço, né? Você conecta você conecta vários pontos, né? Então, assim, não tem muita discussão sobre microserviços. Mas, voltando um pouquinho nisso que você falou, né? E talvez eu tenha me perdido um pouco na pergunta aí, Carlos, desculpa, né? O que eu vejo, assim, por exemplo, a gente tem, no Kafka Streams, a gente tem um pouco de aplicação distribuída no ponto de, tipo, um nó Kafka Streams, ele contém uma base de dados interna, né? Ele tem ali interno, né? Ele comunica com um message sub lá, que é o Kafka, ele é uma aplicação de processamento de dados ali que tem ali uma persistência, né? Ele tem uma base de dados interna distribuída, né? Assim, isso a container habilita, né? Porque no ponto de vista, no caso ali, teve uma vez que a gente estava olhando os nossos Helm charts para otimizar a questão das persistências, da forma como ele era para ser reutilizado. E aí a gente viu que, poxa, a gente pode usar persistência reutilizável e isso otimiza o tempo de carregamento, né? Porque quando você inicia um Kafka Streams, ele vai ter que reabastecer aquela base de dados do zero, né? Muitas vezes. Então, a gente acabou mudando a aplicação ali para ver isso. E container esse cara, porque a partir do momento que eu tenho uma aplicação, eu posso uma nova, do nada, do zero, assim, e ela vai ter, por exemplo, uma persistência ali que ela já está acoplada, poxa, isso aí, assim, eu não vi nada na indústria ali que me permitia fazer isso, né? Eu não via nada na indústria que me permitia ter, assim, drives descartáveis e reutilizáveis, né? Então, eu posso ter essa infraestrutura e esse drive ele continua utilizado, eu posso matar aquela instância de banco de dados, eu posso matar aquela instância de banco de dados, e o meu drive fica utilizado, eu posso fazer um update, do sistema, considerando, por exemplo, eu posso considerar agora, por exemplo, tem um Kafka ali, né? Eu considero que os meus dados são armazenados em um container e uma persistência aqui, e o meu código está em outra persistência. Então, eu troco aqui a minha imagem, vai rodar com a mesma base. Assim, isso não existia anteriormente, né? Então, acho essa história de atualização ficou bem melhor. Hoje é muito mais suave atualizar uma aplicação, né? Exceto quando ela é muito legado. aí é um pepino sério, mas eu vejo assim, né? Às vezes eu tenho os livrinhos de computação distribuída, né? Eu faço mestrado disso, para quem não sabe, nisso, né? E eu falo, pô, tem tanta discussão legal que ninguém faz. Então, eu acho que o Docker totalmente habilitou, potencializou, talvez, né? Tornou muito mais fácil a gente pensar até numa arquitetura mais distribuída ali, muito cedo. Não, assim, mesmo na parte de desenvolvimento, porque, bom, um VMs já, com o Vagrant, por exemplo, ele era usado também para fazer um setup ali. Bom, eu sou desenvolvedora PHP, né? Eu, maior parte do tempo, trabalhei com PHP. Hoje em dia, eu não desenvolvo profissionalmente mais, mas, enfim, era um LAMP ou LAMP, né? Então a gente fazia com o Vagrant também, mas cada coisa era uma VM, era muito custoso ali de memória e tal, era bem difícil rodar até aquilo ali na minha máquina.
Então, quando chegou o Docker Compose, então a gente pôde, finalmente ficou muito mais fácil de você poder trabalhar. Então, teve aplicativos que eu estava desenvolvendo e que, se não fosse pelo Docker Compose, o Docker, eu não ia conseguir, assim, realmente entender como seria esse funcionamento. Eu estava usando o banco de dados separadamente, um serviço de banco de dados, entendeu? Quando eu comecei a tentar separar mais as coisas, mas, assim, isso foi mais a título de experimentos, porque eu nunca fiz algo tão grande, assim, por exemplo, eu fiz já no passado, mas nessa época não tinha ainda nada disso. Eu tive uma vez um site que tinha muita visita e muita coisa, e muitos dados, foi uma loucura. Era um site de fotomontagens, mas era totalmente diferente. Era a época do FTP, era Dreamweaver, era tudo isso aí, coisa boa do passado. E era servidor ali, bare metal ali. Então, hoje, depois, eu não tive mais, assim, a necessidade, mas eu ainda fiz experimentos usando o S3, por exemplo, na verdade, usando o da DigitalOcean, que é a mesma coisa, até a CLI é igual, usando, assim, storage remoto e tal, fiz alguns experimentos. Então, o Docker, totalmente, se não fosse por ele, eu não ia ter conseguido nem testar isso, fazer, porque é mais complicado fazer em produção, mas para você testar local, né? Então, eu acho que foi muito importante, sim. Não sei se eu perdi alguma coisa da pergunta, mas sim. Não, não é isso. A pergunta foi ruim mesmo, desculpa. Enfim, eu sou péssimo para fazer pergunta. Mas vamos lá. O Docker matou os servidores de aplicação? Porque de vez em quando eu vejo alguns amigos nossos, alguns conhecidos nossos se queixando disso. Ah, nossa, eu tenho saudade de servidor de aplicação. Eu, por exemplo, não tenho saudade nenhuma. Né? Mas o Docker matou os servidores de aplicação? O pessoal do Java, olha, o Vitor está aí. Vocês acham que o Docker matou o servidor de aplicação? O servidor de aplicação era bom? Ou seria interessante se voltasse ou algo parecido? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que ele me deu uma matada, assim. Eu acho que o Kubernetes matou, na verdade, né? O Kubernetes matou. Então, assim, acho que ele matou, de certa forma, né? Mas existe o legado, né? Existe o legado, mas eu acho que os próprios projetos ali, o projeto que lidava com o servidor de aplicação era o Java EE, né? Aí depois surgiu o Microprofile, que era para lidar com essa complexidade de microserviços, que era uma complexidade que era lidado dentro da JVM, então assim, não tinha essa questão, mas ele meio que deu uma matada, sim, né? Não tem o que falar, né? Tanto que a gente vê muito menos pessoas falar de Whitefly, de JBoss, nem sei quais que tem outros. Todos eles, se você ver, eles estão voltados para microserviços, né? A discussão que a gente vê é de microserviços. Então, posso estar falando besteira? Posso. Mas, assim, na empresa que eu trabalho, a gente usava servidor de aplicação, né? Cheguei aqui, a grande discussão é assim, a gente tinha um servidor de aplicação, tinha um Wi-Fi lá, já estava tentando sair dele, mas ia ter uma grande virada de chave, que era o Docker, né? O contexto dela, o contexto de telecom, grandes viradas de chave, né? Agora a gente está no 5G. No dia que o 5G acabar, vai ter uma hora que vai mudar todos os produtos, e aí, tipo, é tudo novo, né? E foi isso que aconteceu, né? Eu cheguei nessa virada do 4G para o 5G. Então, todos os produtos eram de 2010. Agora, todos eles são de 2020, né? E já estamos em 25. Mas eu acho que matou mesmo. Nunca mais ouvi falar. Eu nem sei direito o que você quer dizer com servidor de aplicação. Tem um exemplo na minha... Eu não conheço muito de Java, né? Então, eu lembro desses nomes, mas eu não estou conseguindo contextualizar na minha PHP ou algo assim. Seria o quê? Um XAMPP? Um AMP? Não sei. Posso dar uma descrição formal? Exatamente. Mas pode explicar. Mas então, isso mesmo. É mais ou menos assim, né? Você desenvolve uma aplicação e essa aplicação ela não tem nada do que ela... Só tem o seu código de negócio ali, né? Servidor web, banco de dados, biblioteca de banco de dados, está tudo no servidor de aplicação. Então você depende só de umas APIs e aí você deploy aquele cara. E assim, o servidor de aplicação, ele era um servidor web, né, de um lado, e de um outro lado ele tinha uma interface de gerenciamento. Então você tinha por exemplo, o deployment de aplicação. O cara ia lá, o cara abria o console de admin, jogava o war, e aí ele fazia o deployment daquilo.
era sempre óbvio que tinha servidor que aí você podia fazer eu não conhecia todos, né? Eu usei bastante, mas não o tanto, né? Você podia fazer o deployment ali por script, né? Você não precisava ter essa interface gráfica, né? Alguns deles eu vi. Mas algumas funcionalidades legais, né? Por exemplo, eu sempre falo que se você quer uma das coisas que o Kafka já faz, que é essa mensageria, você podia fazer dentro do servidor de aplicação, porque era toda a mesma JVM, né? Você podia trocar mensagens entre diversas aplicações, porque elas estavam operando dentro de um mesmo servidor, né? Então era um servidor que tinha muitas aplicações, né? Um nome mais fácil, né? E essas aplicações elas dependiam muitas vezes só de interfaces, uma da outra. E tinha uns modelos de desenvolvimento bem toscos, assim, que você expunha a interface, aí você pedia para o Java, quem me implementa isso aí? E aí alguma aplicação não implementava. Se não implementava, você voltava nulo. Tinha essas interfaces. Aqui, tudo hoje foi para a web, né? Hoje tudo... Uma vez eu vi uma descrição muito boa dizendo assim, né? Quando o Docker surge, o Docker leva toda essa complexidade para a infraestrutura, né? Ele leva toda essa complexidade que estava na JVM. A JVM é uma empresa gigantesca, estava implementando 200 serviços lá. Isso aí você usava um servidor de aplicação distribuído. Aí depois o Docker leva isso para a infraestrutura, né? O Kubernetes leva para a infraestrutura. Hoje você pode depender o quê? De um DNS ali dentro de um service do Kubernetes, né? E aí virou infraestrutura. Bom, acho que mais próximo seria talvez o cPanel para o PHP, que era uma interface ali, que tinha o PHP MeAdmin também, mas ali era banco de dados. E o cPanel você tinha que instalar no CentOS, era uma coisa que era um pacote único ali com tudo, e era um sistema de administração ali, você criava os usuários, administrava todo o servidor, na verdade, né? Eu não sei se... Mas aí dava para criar tasks, cron tabs, dava para usar muita coisa ali, configurar muitas coisas por ali. Claro, não precisa dizer que era super inseguro também. Eu acho que eu tenho um exemplo bom que talvez seja o mais parecido, que é o HTTPD. Você lembra dele? É o mais antigo que existia. Putz, o HTTPD, ele era um processo dentro do Linux que ele fazia o gerenciamento. Aí você cadastrava lá os processos que iam receber aquele socket. Mas assim, é difícil mapear, mas era um cara que existia, é o cara do Java. O Java criou essa história com a ideia que o container matou, né? O container literalmente matou o servidor de aplicação. Beleza. E relacionado a containers, né? Questão de segurança. Quais são... o que vocês podem destacar de questão de segurança? Com o que a gente tem que tomar cuidado, né? Assim, seria interessante vocês citarem os atores, né? A gente está conversando bem por alto, mas nessa parte seria bom identificar os atores, o que é uma imagem, o que é um registry, né? Tipo, essa cadeia essa supply chain, né? E quando vocês forem falar a questão de segurança, sob o ponto de vista de vocês, é claro. Fica à vontade. Então, existem algumas coisas ali que dá para fazer, para deixar coisas que vamos dizer que são simples de fazer, tem coisas que são mais complexas, requer mais trabalho, mas coisas simples que dá para fazer é você prestar atenção nas permissões ali da execução, quem está rodando os comandos no Dockerfile, né? Você ter um usuário, é importante ter um usuário que não seja um root para estar rodando mesmo no endpoint final. Então, dependendo da imagem que você usa de base, você pode ter que criar um usuário que não seja root, um usuário normal do sistema, permissões básicas mínimas, só para rodar no final o seu endpoint command. Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante, claro, é ver a imagem de base que você vai usar, fazer um scan para verificar os CVEs, a quantidade de CVEs que tem, porque geralmente você não precisa rodar uma imagem Ubuntu, Debian, uma imagem dessa tão grande, tão complexa, para ser uma runtime da sua aplicação. Depende do que você, claro, estiver rodando, mas geralmente você pode ter uma coisa muito mais simples, muito mais leve,
Então, escolha bem a sua base, a sua imagem de base. Tem a Alpine aí, é uma boa opção. A Justin Guard, se for algo básico, também dá para usar, porque tem a gratuita, né? Mas, tipo, a Alpine já, se você fizer isso, não acredito no que eu falo, pegue instale um CVE Scanner, pronto, é uma coisa ótima que você vai fazer pela sua a segurança dos seus containers. Baixe um scanner de CVE como o Gripe, por exemplo, é gratuito. Existem outros, mas esse eu acho muito bom. O Gripe, então você vai rodar só o Gripe e a imagem de base que você está usando no seu Dockerfile, e ele vai fazer análise, vai analisar a quantidade de arquivos que tem na imagem, o tamanho da imagem, quantos executáveis tem, e aí ele vai fazer um match com o banco de dados que ele tem de vulnerabilidades, que a gente chama de CVE, né? Common Vulnerabilities and Exposures, a sigla que significa. Então, essas vulnerabilidades, elas têm uma variação, elas vão de, tipo, negligible, que é, tipo, você pode negligenciar, tipo, coisa leve e até high ou critical. Quando é crítico, é o pior que tem, ela pode permitir até um remote code execution na sua máquina. Então, na sua máquina, no caso, no container, mas às vezes pode passar do container para o host. Então, tem CVEs que são realmente muito sérios e a gente não pode ignorar. Então, é importante você escanear imagem para ver o que é que você tem na sua imagem. E aí, essa questão... Quando identifica esse CVE desse tipo, o que é para fazer? O que tem que ser feito? Então, se a imagem estiver desatualizada, a primeira coisa é você tentar atualizar, para ver se resolve, né? Mas, assim, você não tem controle sobre isso, porque você está puxando a imagem de algum lugar, né? Não é você, mesmo com você criando o seu Dockerfile, mas a base imagem que você está usando, ela já vai ter tudo aquilo ali nela, né? Por exemplo, Debian. Então, o ritmo de updates de um sistema como o Debian, o Ubuntu, é muito mais lento, porque precisa passar por muitos mais processos. Então, é por isso que demora um pouco mais para chegar o patch, quando você, até rodando apt update mesmo, instalando. Então, aí, se você atualizar a imagem e ainda tiver com muitas vulnerabilidades, não tem outra solução a não ser procurar outra imagem de base, mesmo que seja uma imagem menor, um Alpine, procurar uma alternativa, porque você não tem controle mais. Vai depender da base do sistema que eles atualizarem. Então, procurar alguma base que tenha atualizações mais frequentes é importante. Você pode tentar patchar você mesmo também, com certeza. Aí, no caso, vai ser um step ali a mais no Dockerfile, que você vai ter que fazer um download de um patch, procurar as fontes oficiais e instalar esse patch para poder patchar a imagem. Mas a gente acaba dependendo muito mais do que a gente imagina da cadeia de software, né? A cadeia de supply, que da mesma forma que a gente depende dos insumos, por exemplo, importados da China, de qualquer lugar, e o tarifaço e tudo mais. Da mesma forma que existe toda uma cadeia para os produtos chegarem até a gente e para produzir uma coisa. Então, software também. Então, existe aquela cadeia toda de dependências que você traz com você, e então é preciso escolher com carinho a imagem que você está rodando sua aplicação, né, para evitar maiores problemas. Uma outra dica final é tentar implementar um Dockerfile, um build em duas partes, um multi-stage build, que é assim que a gente chama, que é o seguinte, você não precisa, sua aplicação, vou dar um exemplo do Go, por exemplo, que você pode realmente fazer o make ali, pegar o aplicativo, você não precisa ter todas as ferramentas de build time na sua runtime, você não precisa, vai dar mais acesso, mais possibilidades a qualquer pessoa ali, a um intruso, se conseguir entrar no seu container, ele tem acesso a todas as ferramentas de build ali, vamos dizer, né? Então, você não precisa, vai ficar uma runtime mais limpa e mais segura se você tiver só o mínimo ali. Então, no caso de Go, C, alguns, dependendo da aplicação, você pode compilar e aí jogar numa imagem
muito básica, estática ali, sem quase nada, e só rodar aquele executável. No caso de PHP, por exemplo, é diferente, porque a gente tem dependências userland, eu não sei como explicar, é aquelas dependências como JavaScript também, você instala com o NPM, e o PHP instala com Composer. Então, o que a gente pode fazer é baixar as dependências, por exemplo, Composer install, então ele vai jogar tudo para o vendor, e aí, no outro stage final da runtime, você apenas copia esses arquivos que já foram instalados. A instalação foi feita numa build time, e agora você está com a final runtime, e ela tem só o que precisa para rodar a aplicação. Dá uma buscadinha em multi-stage build que vocês vão descobrir mais. E é muito legal essa técnica. O multi-stage building eu acho uma técnica boa, né? Assim, falando da aplicação em si, né? Ela falou do container, né? Eu endosso, eu ia falar, tudo que eu ia falar, né? Mas pensando aqui, tipo, eu gosto de deixar a build mínima. Tipo, é só o que eu preciso para aplicação, porque quanto mais coisas, mais vulnerabilidades, né? Isso não abre porta, tipo, para que eu vou estar com uma porta que eu não preciso, né? Se eu, sei lá, se eu precisar de alguma coisa para acessar aquela aplicação, não quero, né? Deixo ela o menos vulnerável possível. E assim, o que a gente faz na empresa é sempre ter um relatório, toda build tem um relatório de vulnerabilidade, né? Às vezes a gente faz alguns rollback. Uma coisa que, assim, uma dica que eu dou é nunca uso o latest. Uso o mais recente, mas não uso o latest. É uma diferença de você usar, em vez de usar a tag latest, você escolhe uma tag, ó, aqui a 5.3.25, usa aquela. Não, por quê? Porque você pode, quando você faz latest, você pode ver que vai que tem uma versão estável ali, aquela build, ela entra usando o latest. Então, isso eu tô dizendo tanto para a imagem quanto para a biblioteca, né? Porque, assim, não sei como funcionam as outras linguagens, né? Eu sei do Java que tem gente que gosta de pôr range de versão, né? Eu não gosto de pôr range de versão, põe a versão específica, né? Eu ponho a versão específica. Quando eu vejo um projeto com range de versão, eu fico assim, oh, meu Deus do céu. Às vezes eu uso os comandinhos para atualizar na mão, né? As versões, mas é sempre usar uma released version. E aí, depois que você faz a build da sua aplicação, você pede um relatório no meio, acho que tem que fazer isso, né? Você pede um relatório de CVEs, né? Que é essencial, né? Para a gente ver ali, ó, tipo, tem vulnerabilidade, não tem vulnerabilidade, né? E também, assim, cara, não dá para ser seguro se sua aplicação, de certa forma, é insegura, né? Por exemplo, a gente vê que muitas das vulnerabilidades, elas são funcionalidades toscas implementadas, né? Por exemplo, a vulnerabilidade que chocou todo mundo alguns anos atrás foi uma vulnerabilidade do Log4j, que era basicamente se você botasse um token numa string e depois ele executava como um comando bash. Tipo, cara, se você faz isso na sua aplicação, desculpa. Eu não tenho como proteger sua aplicação se você pega, a sua aplicação executa comandos na sua máquina, né? E aí, assim, se você for fazer uma aplicação que executa comandos, tenha muito controle sobre o que tá entrando, o que tá entrando. Então, assim, isso, e as pessoas têm que saber também o básico de vulnerabilidade, né? Como dependência, injeção de dependência, SQL injection, as outras coisas. Eu falo como desenvolvedor, né? Eu não falo como um cara de infra, né? Um cara de DevOps ou engenharia de plataforma, né? Só uma coisa que eu lembrei, depois você falou das tags, que se você quiser mesmo assim deixar o mais seguro de tudo, é você usar um digest em vez da tag, porque aí você vai apontar o seu Dockerfile para um build específico daquela imagem. Existe prós e contras, lógico, como tudo na vida, mas o pró é que você tem certeza absoluta que vai ser sempre igual, é reproduzível. Aí o seu Dockerfile ele se torna mais reproduzível. Não é totalmente porque vai depender o resto dos steps, mas a base imagem ela vai ser a mesma, com certeza. Todas as versões, tudo igual.
Agora, o que acontece? Quando sai um novo build, todo build tem um digest diferente. Então, aí, no caso, seria você está usando uma imagem imutável. Então, a sua base imagem vai ser imutável, é mais segura. Mas aí você tem que estar sempre atualizando o digest. Sempre que sair uma nova versão, você tem que atualizar. Existem GitHub Actions para fazer isso, para criar uma PR como Dependabot, então é possível fazer, mas tem isso, tem o pró e o contra. Só queria, lembrei disso, queria dizer. Deixa eu ver aqui, porque tem mais perguntas aqui, só que... Assim, pelo que vocês citaram aí, é importante também o dev se preocupar com a aplicação que vai ser, que vai ser containerizada. E quais são as dicas que vocês dariam para o dev para produzir software de melhor qualidade para poder ser containerizado? E por que são os 12 fatores? Não, os 12 fatores são básicos, né? Assim, tipo, tem uma discussão agora dos novos 12 fatores, mas eu não estou acompanhando ela, né? Eu até entrei no grupo de e-mails lá, mas meus e-mails estão todos sendo ignorados nos últimos 1 ano e meio. Eu vi que entrou um outro. Teve atualização e tipo, entrou um outro. Tá 13 fatores agora. Eu entrei no site ontem, cara, e eu não vi isso, não. Mas pode ser que tenha entrado aqui. Ó, ainda tem 12 aqui. Então, mas talvez seja outro site, né? Mas não, mas é lá mesmo. Tem eu tô falando que tem um debate sobre o 13º. Não tô dizendo que, nossa, agora tem 13. Tá, entendi. Eu acho que os 12 fatores, assim, uma das coisas que eu vi isso há bastante tempo, que era a promoção de build, né? Que era uma da boa prática lá, tipo, você faz uma build, você tem aquele label lá, aquele label. Eu não sei assim, se dá para pagar label, se não dá para pagar label nos registros da vida, né? E aí, assim, o Carlos falou que a gente não falou o que é um registry, né? O registry, não sei se a gente falou, agora eu tô perdido, né? O registry é onde a gente joga os containers, né? Eu ia até brincar com você, Carlos, que na verdade container é a única aplicação útil de blockchain, porque container é um blockchain. Nesse caso, container é a descrição de blockchain é um container, né? Quando você tem o hash, você constrói o próximo hash em cima do outro hash. E isso é um blockchain, né? Então, a única aplicação útil de blockchain da história. não tem outra, né? Tô brincando, tá, galera? Você vai... Eu não sei. Mas, assim, eu gosto da promoção de build, né? Que você faz a build, você gera um monte de validação através daquela build, e depois publica ou não publica aquela build, ou você põe uma outra tag, né? Eu lembro quando eu era arquiteto numa empresa, a gente estudou fazer isso, a gente fez isso de certa forma, né? A gente fez um pipeline Jenkins lá que fazia uma série de validações ali, não, na época não fazia validação de segurança, porque a gente não suportava muito com isso, mas não suportava porque tinham os outros contextos, né? Mas a gente pensava, né? E assim, uma questão de segurança que eu acho bem interessante, assim, todas as configurações das aplicações, elas serem através de variáveis de ambiente, né, que 12 fatores também, né, os 12 fatores são o básico aí que a gente tem de aplicar, de segurança e boas práticas, né, boas práticas. A pergunta era o que mesmo? Era sobre microserviços e web factors, ou eu me confundi? Desculpa. Qual as melhores práticas para o dev fazer uma aplicação que vai ser containerizada? E por que elas são os 12 fatores, na realidade? Tudo bem. Então, eu tive que dar uma filada aqui nos web fatores. Bom, hoje em dia eu nem sou mais dev, né, gente? Então, eu estou vendo aqui. Mas eu vejo Codebase, Dev, Prod Parity, Logs. Então, várias coisas que faz todo sentido.
quando você cria uma Não, aplicação... assim, eu fiz uma brincadeira dos 12 fatores, mas não precisa falar só deles, pode falar do seu ponto de vista, né? Claro, né? Que é isso, né? Qual seria a forma ideal do dev desenvolver, desenvolver para ser containerizada aquela aplicação? Tudo bem. Então, eu acho que tem 2 pain points aí, pontos de dor, pontos de sofrimento, na containerização, que é permissões e storage, que são relacionados, na verdade. E muitos problemas que a gente tem na hora de containerizar uma aplicação, ele está relacionado à permissão, porque você não consegue escrever num diretório. E aí você pensa, mas a minha aplicação, ela não salva imagens, ou não salva nada, mas tem logs, tem um monte de outras coisas, às vezes um framework, por exemplo, na minha experiência do passado, por exemplo, um framework Laravel ou Symfony, um framework PHP, então eu já tentei containerizar e tive problemas ali de início por causa desses diretórios que escrevem, né, e eu não estava sabendo direito, porque você vai desenvolvendo framework, às vezes você nem tem a noção de tudo que ele compreende, né, então... para você desenvolver já pensando em containerização, você tem que já pensar no storage, onde sua aplicação vai salvar esses arquivos, logs. Sempre tem log, velho, tem que ter, né? Então, se tem que ter log, tem que ter onde salvar os logs. Então, você vai ter que pensar em como você vai lidar com isso. Se vai ser salvar efêmero dentro do container, mas aí como você vai lidar com os logs? Depois você vai precisar acessar, em alguns momentos, lógico. Então, você tem que pensar nessas coisas, como você vai ter acesso aos logs, se existem outros diretórios, se precisa salvar arquivos em outros diretórios, que tipo de permissão a aplicação precisa no sistema, tem que fazer chamadas, que tipo de dependências precisa. Então, tem coisas, porque quando a gente está rodando no local, a gente está no nosso computador, é uma mansão, tem tudo ali disponível, é o mesmo problema de sempre. Quando você vai colocar para um ambiente mais, e nem dizer de produção, mas mais como se fosse, né? Você vai containerizar, você está criando ali um framework para você depois poder mais facilmente colocar em produção. Então, é como que mover de uma mansão para bicicleta, para um negócio assim, para uma coisa bem pequenininha, que você vai ter que ter só o essencial. Os recursos são limitados, então... Mas o que eu iria dizer, principal, os 2 pontos ali para você já de cara ver permissões e storage. Vocês acham que containers porque, tipo assim, a gente consegue pegar as coisas que muitas coisas daquele conceito que o Vepo explicou para a gente de servidor de aplicação, e no final da conta acaba saindo da responsabilidade, de certa forma, da responsabilidade do dev e indo para o pessoal de operações. E vocês acham, eu vou repetir essa pergunta, eu fiz em outros vídeos também, mas vocês acham que essa tecnologia dos containers deixa os devs mais preguiçosos e, tipo assim, joga a responsabilidade por cima do muro aí? E a Ops que deu jeito agora de se preocupar com essas coisas aí, as coisas que eu tinha que me preocupar antes aí. Qual a opinião de vocês sobre isso? Olha, como dev, eu acho que, assim, ela abstrai muitas das coisas, né? Então, assim, por exemplo, uma das coisas que eu penso, assim, como desenvolvedor, usando container, cara, você não tem que se preocupar com a sua, assim, você pode usar tudo como serviço, né? E aí você não tem como se você estivesse desenvolvendo seu sistema de arquivo, assim. Eu penso como dev que usa container, né? Mas eu acho que muitas pessoas não entendem muito de container, né? Assim, por exemplo, uma vez eu tinha que desenvolver um algoritmo lá de seleção de número sequencial, né? E aí os devs chegaram lá e falaram assim: mas é só usar o lock do file system que resolve. Aí cara, tipo, você tem. Aí assim, eu até tive que explicar para os caras assim, não é porque você tem
um file system distribuído que o lock do file system funciona, né? Porque pro dev, ele acha que tudo é mágica, né? Ele acha que o dev comum, ele acha que tudo é mágica, né? Ele não sabe que, tipo, ele não sabe quem que resolve qual pepino, né? Pra ele, tudo é mágica. Então, eu acho que, assim, o dev ainda acha que muitas das questões são resolvidas ainda pelo sistema operacional que ele está usando, mas não, o container, ele não tem um sistema operacional distribuído, na verdade, é um sistema operacional isolado, né? Cada container ele é isolado. Mas, assim, se ele fica preguiçoso ou não, eu acho que é até bom, de certa forma, o dev lidar com a aplicação, né? Só, tipo, cara, pensa na sua aplicação, pensa nas interfaces dela, e tudo que você vai comunicar tem uma interface de serviço, né? Se você quer salvar alguma coisa em arquivo, que você tenha um diretório, que você salve ele como que seja uma informação local. Se é uma informação que tem que ter essa persistência, use um banco de dados, use uma API de banco de dados, né? E esse API vai ter que ter um endpoint ali que vai ser passada por uma configuração, né? Uma configuração que vai chegar por variável de ambiente, né? Então, eu gosto do que o dev seja preguiçoso nesse ponto, né? Que ele esteja focado ali em aprender o Javinha dele, em manjar do Javinha dele, e saber como é que o Javinha funciona, para ele conseguir fazer aquilo bem, né? Porque quando ele não faz aquilo bem, muitas das coisas no controle. Sobre o dev estar mais preguiçoso hoje, eu diria que não, mas eu não sei. Eu acho que antes era pior, porque eu acho que antes havia uma separação maior, assim, é sysadmin, é Systems Administrator e é o dev. Então, eu ia desenvolver do jeito que eu quisesse também. E eu ia dizer, eu preciso de um servidor web rodando tal, preciso de extensão tal, instale aí, eu não quero nem saber, a aplicação precisa. E aí, eu acredito que hoje em dia, por causa da containerização, e de a gente ter mais contato, talvez, no geral, com esses ambientes Linux, mesmo não estando no Linux, talvez exista uma maior consciência, assim, do que, de algumas partes, eu não estou dizendo que os devs conseguem sozinhos, é essa questão que eu estou dizendo, mais, eles têm consciência mais desses 12 factors, por exemplo, de algumas coisas já são mais popularizadas, esses conceitos para microserviços, para distribuir. A maioria das pessoas ali, eu acredito, né, desenvolvedores, porque é difícil imaginar, eu estou na minha bolha, então eu não sei direito, mas eu imagino que, no geral, existe um conhecimento de um desenvolvedor sênior, vamos dizer, pleno, sabe que a questão de permissões salvar arquivos, vamos dizer, se a aplicação salva arquivos, já tem alguma coisa ali que precisa ser feita, tem que ter uma permissão no file system para aceitar um upload, por exemplo, ou tem coisas assim, que na containerização elas se tornam mais evidentes, pontos ali, como eu tinha falado antes. Então, eu não acho que seja mais preguiçoso, mas eu acredito que o dev deve ser o dev também, nesse contexto que o Vitor falou, acho que fica como dev, deixa o pessoal que está especializado na outra parte. Agora, tem que haver uma comunicação, né, porque tem coisas que ficam inviáveis, se você desenvolver toda a sua aplicação num silo, ali no silo, eu não sei como é que fala em português, no silo, num negócio fechado ali, aí você fica sem saber o que, quando vai chegar na hora de colocar em produção, isso aqui, o custo se torna isso aqui inviável, então não vamos colocar mais, tem que mudar tudo. Então, sei lá, não sei. O que o Vitor falou. Não, então, agora você lembrou uma coisa, você estava falando aqui, é silo, né? Que a gente fala em português, né? Eu estava lembrando de uma coisa assim que, assim, não é que o dev ficou mais preguiçoso, ele ficou mais leve o trabalho dele, porque eu lembro, no começo dessa paranoia de container, de microserviço, a gente tinha que resolver um monte de coisa manualmente, né? Eu lembro que eu tive que implementar mecanismo de descoberta de serviços, que hoje a gente, cara, você tem um service no Kubernetes, você tem uma URL ali que você só passa ela, a URL, e aqui a gente vai fazer um load balance, e antes a gente fazia isso na mão, dentro do Java,
usando biblioteca Java, né, o famoso Netflix OSS, né, fazer um monte de coisa. Isso não existe mais. Assim. Então, levar essa complexidade para a infra facilitou muito a vida do dev, né? O que é bom, eu acho que é bom, assim. Eu não tenho mais me preocupar, por exemplo, que eu lembro que no começo, assim, a gente disse, poxa, como é que a gente vai fazer com os logs, né? Eu não posso ter mais log em arquivo, então eu vou fazer o quê? Eu vou usar um logstash. Hoje em dia, eu mando o log pro stdout e não me importo, assim. E aí eu tô focado o quê? Focado na minha lógica de negócio, que é o que eu tenho, que o dev tem que focar mesmo, né? Tem aqui uma pergunta. Tem várias perguntas do Kiko Lobo, eu não vou fazer nenhuma delas, porque vocês já responderam todas, então vai ficar estranho eu perguntar. Tem uma pergunta aqui, eu não sei como é o nome desse cara, Sou Ovan, não sei se é Ovan o nome dele, enfim. Ele pergunta aqui o que é que tem de mais moderno na questão de segurança de container. Né? Vocês já falaram muito de scanners aqui, de escanear CVE, e também de imagens ou sem sistema operacional ou com sistema operacional enxuto. Vocês já falaram que é isso aqui. Mas, assim, tem alguma outra coisa? O que é que tem de mais avançado no ponto de vista de vocês para a questão de segurança nos containers? Bom, aí para mim, né, é complicado eu falar sem mencionar o lugar a empresa que eu trabalho, né? Porque no caso só que o que tem de mais moderno? Vamos lá. O que tem de mais moderno são imagens distroless. Então não é só na Chainguard que tem isso, mas o que tem de mais moderno são imagens de container que não tem um package manager, elas não têm, por exemplo, você não pode entrar com SSH, elas só tem mesmo a runtime para rodar sua imagem, só que são imagens mais difíceis de trabalhar, claro, e elas são imagens muito pequenas e são flat, elas são um single layer, elas são bem pequenas, bem reduzidas, então a superfície de ataque delas é muito menor. Porque o que acontece com uma imagem como Debian, base imagem do Debian, você não está só com as dependências da sua aplicação, vai ter um monte de coisa lá, manual, manpages e não sei o que lá, e coisas que fazem sentido no computador mesmo, mas num container não precisava, tá? Então, essas imagens de elas são as imagens mais seguras que tem. E aí, se você também agora tem outros níveis de segurança, os pacotes que estão sendo instalados, de onde eles vêm, quão frequente esses pacotes são atualizados, e quão frequente a imagem em si é atualizada. Então, são muitos pontos, assim, flutuantes, moving parts e tudo, que aí, no caso da Chainguard, ela trouxe esse conceito das imagens distroless para usar com multistage, né? Então, você pode experimentar até também com as imagens. Tem umas imagens gratuitas. Tem, por exemplo, application, compiladores e tal, tudo ali tem várias imagens gratuitas que dá para você testar. Mas o conceito por trás é esse. É uma imagem distroless, mas existe toda uma coisa por trás em build, que é feito automatizado, para poder estar tudo sempre atualizado. Aí, as imagens mais seguras, você tem que estar... Aí tem aquela coisa do latest, né? O latest é complicado. Realmente, como tu falou, a gente falou sobre taguear as imagens. Se você quer também pegar as atualizações mais rapidamente, você também tem que estar mais próximo do latest possível, mas aí que o digest, ele pode entrar o digest, né, que é um MD5 ali que você bota para especificar aquele build. Ele é uma forma. Então, existem técnicas de segurança em todas as partes ali. Do seu lado, onde você vai implementar seu Dockerfile, a imagem de base, usar um digest, usar um usuário, né? Mas no final das contas, vai depender ainda da base, da fonte que vem a sua imagem de base e os pacotes que compõem ela, né? Onde é feito o build, porque aí pode entrar um intruso,
in the middle ali, entrar um pacote estranho, entrar uma coisa, se você não tiver uma attestations, então aí algumas imagens elas têm attestations também, então é um pouco complexo, mas se você quer melhorar, assim, procure por distro-less images e aquela parada do multi-stage build, que vocês vão estar ali, é o mais moderno, assim, em termos, quando a gente vai na granularidade do container, eu estou falando, né? O ecossistema todo do Kubernetes é outra história. Mas dentro do container, é isso, eu diria. Eu não tenho nada a contribuir com essa pergunta. Beleza. Enfim, tudo que a gente está conversando aqui vai ter aqui embaixo a referência. Eu sempre falo isso, né? Tem alguns vídeos que não tem ainda, porque às vezes não tenho tempo, mas especificamente nesse vídeo aqui eu vou colocar já antes, porque não vai ser lançado amanhã, enfim. Quando vier já vai estar com todas as referências aqui embaixo. Então vamos lá, meu amigo Kiko, eu vou falar uma das perguntas dele aqui nesse episódio, vamos lá. Ele está perguntando sobre registro, por que registros são lentos? E se existe alternativa rápida. É bom a gente esclarecer para quem está assistindo a gente, é que tem muitos registros públicos de imagem, né, que a gente pode usar para baixar nossas imagens, etc. Só que tome cuidado, não utilize, se puder não utilizar, melhor. Aí vocês podem procurar software que vocês vão hospedar os registros próprios, locais, entre aspas, né? Quando eu falo local, pode ser local na máquina do dev, ou pode ser local no ambiente da rede interna da sua organização. Então, o melhor approach é esse, tá? Assim, só esclarecendo, é meu ponto de vista, não sei se vocês concordam com isso. Então, vamos lá, tentem ver se vocês conseguem responder essa pergunta do Kiko, né? Por que os registros de imagens são lentos? Né? E qual a alternativa, se existe alternativa mais rápida? Eu não sei porque eles são lentos, assim, a gente acaba usando um registro da empresa, né? Faz muito tempo que eu não me preocupo com registro. Talvez seja pela demanda. A empresa, assim, a gente muitas vezes usa o registro do Docker, né? A empresa Docker dá de graça para a gente e a gente não se preocupa com isso, né? Talvez, assim, não sei se a empresa, eles são lentos pela empresa fazer uma limitação ali de banda, para quem não entra com dinheiro, né? Ou você pode, sei lá, pegar criar seu próprio image raster. O image é um HTTP, tá? Basicão lá. Você joga a imagem lá e sobe versionada e tem as camadas lá, né? Então, assim, ele acho que, se não me engano, ele é um YAML, né? A imagem é um YAML, ele vai baixando as várias camadas. Poderia ser bem mais rápido, já que ele é distribuído, né? Sim, deve ter alguma parada de configuração lá, se eu não me engano, se o Docker baixa três imagens a cada vez, né? Você pode, quem sabe, aumentar. Outra coisa também que é feita, as imagens são muito grandes, né? Assim, tem uma imagem que dá uma agonia, assim, tem uma imagem da Confluent que tem 1 giga em 1 giga e meio de um layer. Que eu olho assim e falo, meu Deus, que os caras estão botando ali, pelo amor de Deus, que jar é esse que tem 1 giga e meio, que eu não entendo. E assim, muitas vezes é tosquice mesmo, né? Não tem o código da imagem, mas é tosquice mesmo. Mas eu não sei responder, não, essa pergunta. Tem muitas possibilidades aí que pode acontecer. Pois é, eu estava pensando aqui também, porque eu pessoalmente não tive uma experiência de achar um registro lento, mas o que pode acontecer é as imagens serem muito grandes e terem muitos layers. Então, cada layer faz o download. Então, eu estou imaginando assim, qual é a experiência que a gente tem quando faz o Docker Pull, talvez, né? Para você mesmo chegar a experienciar, ou então em um build, talvez, para baixar, que seria um Docker Pull também, mais ou menos. Então, nesse momento, o que faz demorar mais são os layers da imagem. Cada layer é um tamanho ali, faz o download, tudo. E sobre registros, tem uns proxies, né? Registros proxies, que talvez possa melhorar alguma coisa. Como, por exemplo, Artifactory, você pode criar ali como um proxy para mais de um registry. Por exemplo, se você usa o Docker Hub e usa mais algum outro registry aí, privado,
Então, você pode combinar e ter um registro que é um proxy. Eu não sei se fica mais rápido assim, mas talvez sim. É uma coisa a se investigar, eu diria. Mas eu não sei dizer também, responder especificamente porque são lentos. Acho que as imagens, sim, que são lentas, são muito grandes. Uma coisa para se fazer, uma dica para se dar para melhorar o download da imagem, e aí, assim, serve para o seu software, né? Se você não consegue fazer para o dos outros, porque a imagem dos outros já está empleada, é você ter, quando você vai montar sua imagem, um padrãozinho de fazer assim: primeiro eu instalo todos os pré-requisitos, depois eu instalo o meu pacote, né? Porque é o seguinte, se eu faço uma atualização, Docker não vai baixar o pré-requisito. Ele vai baixar só o meu layer final. E eu não fico atualizando muito aquela base. Eu só atualizo se tiver algum CVS lá, né? CVE, né? Ou se tiver algum CVE, né? Lá. Então, é uma dica de melhorar. Assim, eu também meio que não entendi muito a pergunta do Kiko, mas enfim, eu coloquei aqui, enfim, que seja. Eu só acho que, tipo assim, ele pode estar tendo muito problema se ele está usando registro público do Docker, porque ele é limitador, se tu não paga, tu tem limite de download, né? E aí, enfim, pega essas dicas aí da galera ou paga uma assinatura, ou faz que nem eu falei no começo, usa um registro local, né? Procura um software de registro, o Artifactory, Harbor, tem vários que fazem isso aí, tem o Nexus também, e instala no ambiente local e aponta para o resto local. E isso é uma boa prática, né? Uma boa prática de segurança, porque existe um tipo de ataque também que o atacante pode mexer na tua rede ou na tua configuração, e tu pensa que tu está acessando o hash do Docker, mas pode estar acessando um hash dele, entende? Mudou o DNS, sei lá, enfim, tem várias formas de ser prejudicado se tu está usando o registro público, né? Então, boa prática diz para usar registro local. Bem, e é isso, pessoal. Eu vou deixar aberto aí para vocês fazerem últimas considerações, falarem o que vocês acham que faltou a gente conversar aqui e se despedir. E é isso. A ordem alfabética, por favor. Eu queria perguntar para você, Carlos, o que você acha do Vibe DevOps? Vibe DevOpsing? Como é que a gente chama? Usar IA para ajudar nas configurações de Kubernetes, configurar seu cluster e tal. Será que dá para ajudar em alguma coisa? Tão complicado, né, configurar o Kubernetes. Cara, bem, eu acho que, assim, eu sou contra, né? Eu não gosto muito, porque, assim, especificamente de vibe coding ou algo parecido, eu acho que é algo que prejudica no aprendizado, porque eu acho que, principalmente quem está começando, na área, seja para ser DevOps ou Dev, ou sei lá, galera de Ops, vocês têm que entender o seguinte: existe um processo constante dentro da nossa área, que é um processo de estudo. A gente tem que estar, sempre a gente vai ter que estar estudando, sempre a gente vai ter que estar estudando. Né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai evoluindo, e quanto mais a gente repete os nossos procedimentos no trabalho, a gente cria uma coisa. Existem duas relações aí. A gente cria um certo tipo de flow. Quem é dev sabe o que é isso. Tem um flow. Tu vai começar a trabalhar, tu cria um flow, tu tem um flow. Tu começa a trabalhar, tu entra num estágio diferente, principalmente quem está trabalhando. Isso acontece com a gente também, que é de operações, só que a gente não consegue perceber. E tudo que a gente faz, principalmente a gente de operação, a gente tem essa questão, a gente se preocupa muito com configuração, mas a gente também se preocupa com uma coisa chamada controle. Então, a gente tem que ter controle do que a gente está fazendo, controle do que a gente vai, do problema que a gente vai resolver. Então, quando a gente começa a colocar outros atores, eu não estou falando só IA, mas qualquer ator que distrai a gente do nosso flow, a gente perde essa experiência e não consegue perceber isso. Isso que eu estou falando é uma coisa medida, tá? Isso não é da minha cabeça, entende? Então,
por exemplo, a gente vai começar, vou começar a fazer vibe DevOps, sei lá, alguma coisa assim. E aí, tipo, antes de eu fazer vibe DevOps, o meu flow, o meu processo de criatividade, ele anda assim. Eu começo do zero, vou construindo as coisas, e aí chego nesse ponto aqui, nessa luz aqui, tá? Onde eu resolvi o problema. E aí tudo isso daqui é o meu flow. E fui aprendendo e as coisas foram evoluindo. Quando eu meto uma ferramenta aqui, pode ser LLM, então, que me dá uma ilusão de que resolveu meu problema, e o meu flow, ele faz isso aqui, ó, pá. Aí eu não cheguei na luz, né? Eu estou aqui perto. E aí eu fico muito feliz aqui. Olha, eu consigo ver aqui as configurações, ou sei lá, usei essa IA lá, Amazon Q, sei lá, da Amazon, e ele conseguiu identificar, ele leu o meu código do meu Terraform e tudo mais, e ele me deu essa solução aqui. Só que isso aqui ainda não é a luz. A gente pensa que... E aí, quando a gente começa a fazer manutenção, vê que não resolveu, não chegou aqui no problema, e vai caindo assim, pá. O flow, isso aqui é o flow. Pá. Vai caindo, aí fica assim, pá. E aí, chego bem aqui, eu estou frustrado aqui. Aí eu uso de novo, né? Que eu vou usar de novo a ferramenta, o Vibe Code, sei lá. E vai subir. Só que ele vai subir mais do que o outro aqui. E aí o teu flow está quebrado. Pá. Vai quebrando, e o que foi medido é que ele nem chega na luz, ele fica bem próximo. Ele não chega aqui no mesmo se eu for seguir meu flow de trabalho normal. E essa experiência não é uma experiência boa. Então, Carlos, eu não gosto disso, entendeu? Não acho que é uma ferramenta que me auxilie. Dá falsa impressão de que está auxiliando e está quebrando meu flow, e eu não estou aprendendo nada, no final das contas. E isso é uma coisa prejudicial para mim, que sou... como é que se diz? Que eu sou sênior, né, que tenho anos de experiência. Eu acho que para quem está começando deve ser a própria visão do inferno. Enfim, esse é o meu ponto de vista, né? Esse é o meu ponto de vista sobre esse tema aí. Quer falar alguma coisa, Vitor, também sobre isso? Eu não quero omitir opiniões sobre Vibe Code. Beleza, então continue a despedida de vocês aí, por favor. Pessoal, assim, aprenda sobre container, é legal, tá? É a única solução de blockchain que funciona e todo mundo usa, e é uma solução... É engraçado que eu poderia falar sobre isso, mas assim, ela é legal, a solução é legal. Mesmo para um dev, assim, é bom o dev ali, quando ele está no júnior, no pleno, tudo bem, mas assim, quando chega no sênior, vou entrar a fundo do que é o Docker aí, como é que eu faço umas imagens de Docker legal, né? Como é que eu uso o Docker, como é que eu monto um ambiente de desenvolvimento. É uma coisa maravilhosa, assim, facilitou muito a vida, porque eu não preciso mais ficar procurando banco de dados local, é uma coisa maravilhosa, né? Mas é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Usem containers. Containers são legais e é uma evolução muito boa na nossa indústria, eu acho, e para você pessoalmente aprender a usar, eu recomendo aprender a usar na linha de comando, rodar os comandos do Docker, tudo isso, porque eu acho que você vai aprender muito mais do que usar uma interface para fazer o management dos seus containers ali. Vá para a linha de comando, vale a pena, você vai poder desenrolar muito mais fácil, e se você tiver numa outra situação no servidor, quer rodar uma coisa num container, você já aprendeu, você sabe como lidar. Aprenda a usar volumes para fazer um volume share, rodar um container efêmero que vai ser autodestruído depois que acabar. Todas essas coisas são boas e vai lhe agregar muito, e você vai poder ter mais domínio ali do computador, fazer muitas coisas ali, usando containers. Às vezes eu quero usar uma ferramenta e vou lá no Dockerfile, não, eu vou lá no README, no GitHub, no projeto, e aí eu não preciso instalar, eu preciso só rodar um Docker Run, e eu posso rodar aquela imagem, rodar aquele aplicativo, aquele comando, aquela coisa ali, sem precisar instalar na minha máquina. Então, é útil não só para desenvolvimento, mas também para usar ferramentas também, às vezes, no dia a dia. Então, é uma coisa que vale a pena aprender. Obrigado, Carlos, por me convidar também para participar. E acho que é isso, pessoal. Valeu. É isso. Obrigado, pessoal. Deem tchau e imite os sons para vocês aparecerem no final. Tchau, tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.